Em junho de 1988, Peggy Carr e sua família receberam uma carta em que estava escrito: "Você e sua família têm 2 semanas para se mudar da Flórida, para sempre, ou então todos vocês irão morrer. Isso não é uma piada." Em outubro de 1988, Peggy Carr e seus filhos Travis e Duane foram admitidos no hospital Winter Haven. Peggy iria morrer em março de 1989. Parece que o assassino cumpriu parte da sua promessa. Uma semana antes de entrar no hospital, Peggy já estava passando mal. Náusea, dor no peito e dificuldade para respirar. Ela definitivamente não estava bem. Primeiro foi para o hospital Barton Memorial e ficou 3 dias. Quando voltou para casa, seus sintomas pioraram. E seus 2 filhos, Travis e Duane, começaram a apresentar sintomas semelhantes. O Dr. Richard Hostler suspeitou de envenenamento por talho e fez alguns exames que confirmaram a suspeita. Uma semana depois do diagnóstico, Peggy entrou em coma e nunca mais acordou. Menos de 5 meses depois, ela estaria morta. Duane se recuperou em 2 meses, Travis em 6, e depois testes comprovaram a presença de talho no corpo de Pai Carr, marido de Peggy, sua filha Helena e sua neta Casey, que também morava com a família. Os agentes do FBI e do HRS testaram algumas garrafas de Coca-Cola achadas na casa dos Carr. A HRS era o Departamento de Saúde e Serviço Social da Flórida nos anos 80. Os agentes descobriram que nas garrafas cheias havia talho e nas vazias havia resíduos de talho, e que as tampas das garrafas cheias haviam sido manipuladas, ou seja, alguém abriu as tampas e depois as recolocou de volta. A partir daí, o caso virou uma investigação criminal. Em dezembro de 1988, os investigadores entrevistaram George Trepal, um dos 70 entrevistados da investigação em torno da morte de Peggy. Quando perguntaram por que será que os Carr tinham sido envenenados, George disse que talvez alguém queria que eles se mudassem de sua casa. A resposta de George parecia muito com o conteúdo da carta recebida pelos Carr. Você e sua família têm 2 semanas para se mudar da Flórida. Isso fez com que a investigação começasse a se focar em Trepal, mas até aí não havia nada demais no comportamento de George. George Trepal e sua esposa Diana eram membros da Associação Mensa. A associação aceita pessoas com um QI maior que 148, aproximadamente os 2% da população que tem o maior QI do planeta. Em abril de 1989, eles organizaram um Murder Mystery, ou seja, um evento onde seriam investigados alguns assassinatos fictícios. No caso, os crimes foram inventados pelo próprio casal. Era algo que eles já faziam há algum tempo. No entanto, havia algo de novo no evento. Uma agente especial chamada Susan Gorek, sob uma identidade falsa, de Sherry Ginn. 4 assassinatos foram desvendados nesse evento. As tramas eram sempre complicadas, e antes das vítimas serem mortas, elas geralmente recebiam uma carta. Uma coincidência com o que aconteceu com Peggy e sua família. Todos os participantes recebiam uma apostila que Trepal havia escrito, que falava, entre outras coisas, sobre envenenamento e ameaças e brigas entre vizinhos. Algo escrito chamou a atenção da polícia. Poucos praticantes do voodoo acreditam que podem ser mortos por meios psíquicos, mas ninguém duvida que pode ser envenenado. Quando uma ameaça de morte aparece na entrada de sua casa, as pessoas jogam fora seus mantimentos e prestam atenção na comida. Dificilmente alguém morre por mágica. A maioria dos itens na entrada da casa são apenas uma maneira do vizinho dizer: "Eu não gosto de você. Mude-se." Ou Gorek fez amizade com George e Diana e passou a visitá-los. Soube que George queria vender a casa e mostrou-se disposta a comprar. Gorek visitou muitas vezes a casa de George em alturas, entre maio e junho de 1989, mas só em outubro os Trepal se mudaram de lá. Entre dezembro de 1989 e janeiro de 1990, Gorek alugou a casa de Trepal para que a polícia pudesse fazer uma busca e achar evidências. E o que não faltavam eram evidências. Uma pausa para você dar o seu like e se inscrever no canal. Se você ainda está aqui é porque está valendo a pena. Faça isso antes que o vídeo termine, senão vai esquecer.
Os agentes também descobriram que nos anos 70, George Tripal era tipo um Walter White, ou seja, fabricava metanfetamina, era o químico e cabeça de um grupo de criminosos. A questão é que o talho é usado na fabricação de metanfetamina, ou seja, tudo começava a se ligar nessa história. Quando Tripal se mudou para esta casa, Calvin Adams, um construtor que o ajudou na mudança, teve que carregar várias caixas com garrafas de substâncias químicas e, ao perguntar sobre o porquê disso, respondeu a seguinte resposta: "Eu sou químico, quero montar um laboratório na minha garagem." Além disso, George tinha um desses afixadores de tampas de garrafa e, quando perguntado por Calvin, disse que tinha o costume de produzir vinho e usava um instrumento para tampar as garrafas. Para terminar, Tripal tinha o costume de armazenar vários tipos de substâncias químicas, até as mais bizarras, segundo o analista que foi o responsável por analisar as substâncias químicas apreendidas nas casas de Alturas e numa outra casa de Sebring, de Tripal. Mas o que mais surpreendeu os policiais foi a quantidade de problemas que os Tripal tiveram com os Carr durante os anos 80. As testemunhas disseram que uma vez os garotos da família Carr passaram por cima do jardim de Tripal com motocicletas e ele gritou: "Vou matar vocês." Segundo a primeira mulher de pai Carr, Margaret, Tripal detestava os cachorros da família Carr, chegando a jogar gravetos ou a bater o pé no chão para mostrar sua raiva. John Schaefer, um vizinho de Tripal, disse que a família Tripal era reservada e não tinha filhos, enquanto os Carr faziam muita bagunça e os filhos eram indisciplinados. Uma vez George disse para ele que pai Carr tinha problemas com a bebida, e depois que ficava bêbado, muitas vezes ia bater na porta de George. Mas havia, além disso, um outro problema, ainda maior que todos esses, pelo menos na cabeça de George Tripal. O próprio pai Carr disse que teve pelo menos 10 ou 12 altercações com George. Uma delas foi quando eles estavam na oficina da casa tocando uma fita cassete com músicas e piadas, bem alto. Tripal foi reclamar, mas pai continuou a tocar do mesmo jeito. A música alta era sempre um problema, e brigas aconteciam frequentemente e com alguns membros da família. As casas dos Tripal e dos Carr tinham os canos de suprimento de água ligados um no outro, e uma vez, ao ver que a música não havia sido abaixada, Tripal desconectou o fornecimento de água dos Carr. Ou seja, esses vizinhos se detestavam. Outro ponto é que pai aparentemente sempre estava tentando vender algo para Tripal, e isso deixava-o puto da vida. Tripal reclamava que muita gente aparecia na casa dos Carr e que haviam muitas picapes, caminhonetes e coisas do tipo. Os agentes desconfiaram de Tripal, já que muitos desses eventos já haviam acontecido há 7 ou 8 anos atrás, e ele ainda ficava bravo quando lembrava dos desentendimentos. A questão é que, alguns dias antes de Peggy ficar doente, ela havia discutido com Tripal sobre, adivinhem, música alta. Segundo a mulher de Tripal, a música estava sendo tocada do lado de fora da casa, mas até dentro da casa dos Carr estava alto. George foi reclamar, mas Peggy se recusou a abaixar o volume. Aparentemente foi a gota d'água para George. Ele então envenenou a Coca-Cola dos Carr. George Tripal foi condenado em 1991 por uma acusação de homicídio, 6 tentativas de homicídio, 7 acusações de envenenar comida com o intuito de ferir ou matar e uma acusação de adulterar produto de consumo. Depois de 1 hora de deliberação, o júri decidiu por 9 votos a 3 que o réu deveria ser condenado à pena de morte. George Tripal já está há mais de 30 anos no corredor da morte, na Union Correction Institute, em Rayford, Flórida.